Feche os olhos e imagine algo impossível. Uma civilização antiga que sabia coisas que não deveria saber. Seres de algum lugar distante que vieram à Terra quando os humanos eram pouco mais que animais. Uma história escrita em tábuas de argila milhares de anos antes das pirâmides que descreve engenharia genética, astronomia avançada e visitantes das estrelas. Parece ficção científica, não é? Exceto que essas não são histórias modernas. Não são filmes de Hollywood ou teorias conspiratórias inventadas na internet. Estes são textos sumérios antigos, alguns dos registros escritos mais antigos da história humana, e eles contam histórias que ainda não conseguimos explicar completamente hoje. Os sumérios os chamavam de Anunnaki. O nome se traduz aproximadamente como aqueles que vieram do céu para a terra. E de acordo com milhares de tábuas de argila espalhadas por museus em todo o mundo, esses seres não apenas visitaram. Eles ficaram. Eles governaram. Eles criaram. Eles mudaram tudo. Agora, é aqui que fica complicado. Podemos provar que os sumérios existiram. Podemos ler sua língua. Podemos visitar as ruínas de suas cidades. Mas os Anunnaki, é aí que a história documentada termina e o mistério começa. Porque se você ler esses textos antigos literalmente, eles estão descrevendo algo que não deveria ser possível. Seres avançados chegando de outro mundo, criando humanos através de algum tipo de manipulação biológica, estabelecendo cidades e reinos, e então eventualmente deixando a Terra para trás. Se você está assistindo isso para adormecer, é exatamente por isso que eu faço esses vídeos. Então, talvez se inscreva no canal e me diga onde você está e que horas são agora. Eu adoro verificar os comentários e ver São Paulo ao amanhecer, Rio de Janeiro na hora do almoço, Brasília à meia-noite, todos assistindo ao mesmo tempo. Há algo perfeito em adormecer com mistérios antigos que abrangem o mundo inteiro. Hoje à noite, vamos explorar 10 histórias específicas sobre os Anunnaki, que os historiadores não podem provar definitivamente verdadeiras. Não porque sejam definitivamente falsas, mas porque estamos presos nesta zona cinzenta fascinante entre evidências arqueológicas e possibilidade mitológica. Algumas dessas histórias se alinham com lacunas estranhas no registro histórico. Outras parecem ecoar mitos similares de culturas antigas completamente desconectadas. E algumas apresentam detalhes que fazem você se perguntar como pessoas com ferramentas rudimentares e sem telescópios poderiam ter conhecido certas coisas sobre nosso sistema solar. Vamos falar sobre por que textos antigos descrevem os Anunnaki criando humanos para o trabalho. Como a astronomia suméria conhecia planetas que não foram oficialmente descobertos até os anos 1800. Que evidências existem para operações de mineração antigas na África que antecedem civilizações conhecidas? O panteão de líderes Anunnaki, que se tornaram os deuses da religião suméria. Guerras travadas com armas que soam perturbadoramente como tecnologia moderna. Estruturas subterrâneas que sugerem engenharia avançada. Conhecimento que supostamente era proibido aos humanos. Anomalias genéticas em nosso próprio DNA que alguns pesquisadores acham suspeitas. Porque esses seres alegadamente deixaram a Terra. E as profecias persistentes em múltiplas culturas antigas de que eles retornarão. Aqui está o que este vídeo não é. Uma afirmação definitiva de que alienígenas criaram a humanidade. Aqui está o que ele é. Um olhar honesto sobre 10 histórias do nosso passado antigo que não têm explicações simples. Histórias que ficam naquele espaço desconfortável entre o que podemos provar e o que não podemos descartar. A verdade é que não sabemos tudo sobre nossas origens. O registro histórico tem lacunas massivas. Civilizações antigas demonstraram conhecimento que não podemos explicar completamente. E os sumérios, uma das primeiras grandes civilizações da humanidade, deixaram para trás textos descrevendo coisas que soam impossíveis. Então vamos explorar essas impossibilidades juntos. Vamos ver o que os textos antigos realmente dizem, que evidências existem e o que permanece teimosamente inexplicado. Vamos falar sobre os Anunnaki. Vamos começar com a história que começou tudo. Aquela que faz algumas pessoas se perguntarem se a antiga Mesopotâmia testemunhou algo de que não devemos falar em círculos acadêmicos educados. A criação de humanos por seres de algum outro lugar, não através de milagre divino, mas através de algo que soa perturbadoramente como engenharia genética. A fonte primária é um texto sumério chamado Enuma Elish. É uma das narrativas de criação mais antigas da história humana, gravada em tábuas de argila há cerca de 4.000 anos. Embora as histórias que contém provavelmente sejam muito mais antigas. E o que descreve é estranho, muito estranho. De acordo com o texto, os Anunnaki não criaram humanos do nada. Eles modificaram algo que já existia. Eles pegaram hominídeos primitivos,
criaturas que o texto descreve essencialmente como animais, e misturaram sua essência com o divino, mudaram-nos, atualizaram-nos. O texto usa linguagem que alguns pesquisadores acham estranhamente reminiscente de manipulação genética. Sangue dos deuses misturado com a argila da terra. Não argila metafórica, de acordo com algumas interpretações, mas o material biológico de criaturas existentes. Agora, é aqui que isso fica interessante. Compare o que o Enuma Elish descreve com o que sabemos sobre a evolução humana. Por milhões de anos, nossos ancestrais mudaram lentamente. Modificações graduais ao longo de escalas de tempo enormes. Corpos maiores, cérebros ligeiramente maiores, melhorias incrementais no uso de ferramentas. Progressão evolutiva padrão, nada incomum. Então, de repente, em termos evolutivos, algo notável aconteceu. Há cerca de 200 mil anos, as habilidades cognitivas explodiram. O tamanho do cérebro aumentou dramaticamente. O pensamento abstrato emergiu. A linguagem se desenvolveu. O raciocínio simbólico apareceu aparentemente do nada. Dentro de um período cosmicamente breve, criaturas que vinham fazendo as mesmas ferramentas de pedra simples por centenas de milhares de anos estavam repentinamente criando arte, construindo abrigos, desenvolvendo estruturas sociais complexas e fazendo perguntas sobre as estrelas. Os antropólogos chamam isso de revolução cognitiva. E se você está sendo honesto, eles não entendem completamente isso. Existem teorias. Pressão climática, mudanças dietéticas, competição social. Mas nenhuma delas explica completamente por que a mudança foi tão rápida, tão dramática, tão transformadora. Isso é o que alguns pesquisadores chamam de problema do elo perdido. Não uma espécie perdida, mas uma explicação perdida de como as habilidades cognitivas avançam tão rapidamente quando a evolução física normalmente se move em um ritmo glacial. Os teóricos dos Anunnaki apontam para essa lacuna e dizem: e se não fosse natural? E se algo tivesse intervindo? De acordo com essa interpretação, os Anunnaki eram seres avançados, possivelmente de outro mundo, possivelmente de outra dimensão, possivelmente apenas de uma civilização humana mais desenvolvida que perdemos para a história. Não importa de onde eles vieram. O que importa é o que eles supostamente fizeram. Eles encontraram hominídeos primitivos, criaturas com potencial, mas sem as habilidades cognitivas necessárias para a civilização, e os modificaram. Não através de ensino, não através de transmissão cultural, mas através de intervenção biológica direta. Os textos sumérios descrevem esse processo em termos que deixam os geneticistas modernos desconfortáveis. Eles falam sobre criar trabalhadores, seres projetados para propósitos específicos. Eles descrevem misturar essências, combinar a natureza do divino com a natureza do terreno. Eles usam linguagem de sangue e argila, de sopro divino e matéria terrena. Retire a linguagem mitológica e alguns pesquisadores veem descrições de engenharia genética. Pegar material genético existente de hominídeos primitivos, combiná-lo com material genético dos próprios Anunnaki, criar uma espécie híbrida com habilidades cognitivas aprimoradas. Agora, antes de irmos mais longe, vamos reconhecer com o que estamos lidando aqui. Não há evidências arqueológicas de laboratórios genéticos avançados na antiga Mesopotâmia. Nenhum tubo de ensaio fossilizado, nenhuma tecnologia CRISPR antiga, nenhum equipamento de sequenciamento genético enterrado sob zigurates sumérios. A genética moderna não mostra evidências de intervenção artificial súbita no DNA humano. Nosso código genético parece exatamente como você esperaria da evolução natural, completo com as redundâncias confusas e sequências vestigiais que se acumulam através de milhões de anos de mutação aleatória e seleção natural. Mas aqui está porque essa história não morre. Os paralelos são inquietantes. Textos antigos descrevendo a criação de seres modificados para propósitos específicos. A ciência moderna agora é capaz de fazer exatamente isso. Edição genética, tecnologia CRISPR, aprimoramento genético. Estamos literalmente desenvolvendo a capacidade de fazer o que os textos sumérios descrevem. Criar organismos modificados projetados para funções específicas. Aprimorar habilidades cognitivas através de intervenção genética. Misturar material genético de diferentes espécies para criar híbridos com características desejadas. É como se os mitos antigos antecipassem tecnologias que não existiriam por milhares de anos. Ou talvez, e isso é o que mantém as pessoas acordadas à noite, talvez eles estivessem descrevendo tecnologias que já existiam. Tecnologias que esquecemos. Tecnologias que foram usadas em nós.
O Enuma Elish descreve o processo de criação como deliberado, proposital. Os Anunnaki não criaram humanos por amor ou tédio. Eles criaram trabalhadores. Seres capazes de trabalho, de seguir instruções, de manter a infraestrutura que os Anunnaki precisavam. Mas também seres com apenas inteligência suficiente para serem úteis, não o suficiente para serem ameaçadores. Os servos perfeitos. E não é exatamente isso que você esperaria de seres avançados conduzindo experimentos biológicos. Não criar iguais, mas criar ferramentas úteis. Alguns pesquisadores apontam para anomalias genéticas no DNA humano como evidência potencial. O cromossomo fundido que distingue humanos de outros grandes primatas. As mudanças relativamente recentes em genes associados ao desenvolvimento cerebral e função cognitiva. A diversidade genética incomumente baixa em populações humanas em comparação com outras espécies. Essas poderiam ser assinaturas de intervenção em vez de evolução natural. O consenso científico diz que não. Essas anomalias têm explicações naturais. A fusão cromossômica acontece. Gargalos genéticos ocorrem. Mudanças evolutivas rápidas são possíveis sob as pressões seletivas certas. Você não precisa de alienígenas antigos com tubos de ensaio para explicar as origens humanas. Processos naturais são suficientes. Mas a história persiste porque toca algo profundo. O sentimento de que a consciência humana é diferente, especial, de alguma forma desconectada do reino animal de onde emergimos. A sensação de que nossa ascensão rápida foi dramática demais, completa demais, transformadora demais, para ser inteiramente natural. Talvez seja apenas excepcionalismo humano falando. Talvez sejam nossos egos se recusando a aceitar que somos apenas outra espécie, notável apenas porque somos nós que contamos a história. Ou talvez nas horas quietas antes do amanhecer, talvez seja outra coisa. Uma memória racial de quando fomos mudados, quando algo desceu e reescreveu o que éramos, transformando animais em algo que podia olhar para as estrelas e se perguntar se alguém estava olhando de volta. Não podemos provar que os Anunnaki nos criaram através de manipulação genética. A evidência não está lá, mas também não podemos explicar completamente por que nos tornamos o que somos. E nessa lacuna entre o que sabemos e o que nos perguntamos, as histórias antigas continuam a sussurrar. E se os mitos lembrassem o que os cientistas esqueceram? E se a criação não fosse metáfora, mas descrição? E se não somos o acidente da evolução, mas o projeto de alguém? A pergunta permanece sem resposta, o que significa que permanece possível. E possibilidade, por mais remota que seja, é suficiente para manter a história viva. Aqui é onde a história dos Anunnaki se torna astronômica em todos os sentidos da palavra. Porque, de acordo com as interpretações mais populares dos textos sumérios, esses seres misteriosos não vieram de algum lugar vago no céu. Eles vieram de um lugar específico, um planeta chamado Nibiru, às vezes referido como o 12º planeta em registros antigos. E este planeta, de acordo com essas interpretações, segue uma órbita elíptica tão extrema, tão incomum, que só se aproxima da Terra uma vez a cada 3.600 anos. Vamos parar e apreciar quão específica é essa afirmação. Não estamos falando de pessoas antigas vagamente apontando para as estrelas e dizendo: os deuses vieram de lá em cima. Estamos falando de conhecimento astronômico detalhado registrado em tábuas cuneiformes com milhares de anos. Conhecimento que, de acordo com alguns pesquisadores, descreve movimentos planetários e mecânica celeste que a civilização antiga supostamente não poderia ter entendido. A história começa nos anos 1970, com Zecharia Sitchin, um estudioso que podia ler sumério e acadiano antigos. Sitchin passou décadas traduzindo tábuas cuneiformes, focando particularmente em textos que tratavam de cosmologia e das origens da humanidade. O que ele alegou ter encontrado foi extraordinário. De acordo com suas interpretações, os sumérios possuíam conhecimento detalhado de todo o nosso sistema solar, incluindo planetas que não foram oficialmente descobertos até os tempos modernos. Urano, descoberto em 1781. Netuno, confirmado em 1846. Plutão, identificado em 1930. Os sumérios antigos, de acordo com Sitchin, sabiam sobre todos eles milhares de anos antes. Mais do que isso, eles supostamente sabiam sobre um planeta adicional, Nibiru, um mundo massivo com uma órbita diferente de qualquer coisa em nosso sistema solar convencional. Enquanto a Terra e os outros planetas orbitam em caminhos relativamente circulares, todos permanecendo aproximadamente no mesmo plano, Nibiru alegadamente segue uma elipse tremendamente alongada,
que o leva muito além dos planetas externos antes de voltar em direção ao sistema solar interno a cada 3.600 anos. Sitchin baseou essas interpretações principalmente em um selo cilíndrico sumério conhecido como VA-243, alojado no Museu Vorderasiatisches em Berlim. Este selo, datado de cerca de 2.500 anos antes de Cristo, mostra várias figuras e símbolos. Na porção superior esquerda, há uma representação do que Sitchin identificou como uma estrela cercada por 11 pontos ou globos. Para Sitchin, isso era óbvio. A estrela representava nosso Sol. Os 11 globos eram planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Nossa Lua contada como um corpo separado, e o próprio Nibiru, totalizando 12 corpos no total na cosmologia suméria. Se verdade, isso seria impressionante. Significaria que 4.500 anos atrás, sem telescópios, sem naves espaciais, sem nenhuma das tecnologias que permitiram aos astrônomos modernos descobrir planetas distantes, os sumérios de alguma forma conheciam a configuração exata do nosso sistema solar. Não aproximadamente, não de alguma forma simbólica, mas com precisão que não deveria ter sido possível. Sitchin foi mais longe. Ele traduziu vários mitos de criação sumérios, particularmente o Enuma Elish, como descrevendo não eventos espirituais ou metafóricos, mas catástrofes astronômicas reais. De acordo com sua interpretação, Nibiru entrou em nosso sistema solar bilhões de anos atrás. Sua influência gravitacional perturbou as órbitas dos planetas existentes. Ele colidiu com um planeta chamado Tiamat, localizado entre Marte e Júpiter, dividindo-o em dois. Uma metade se tornou a Terra, a outra se tornou o cinturão de asteroides. A Lua era um satélite de Tiamat capturado pela Terra após a colisão. Essa interpretação explicaria vários quebra-cabeças astronômicos. Por que o eixo da Terra está inclinado? Por que nossa Lua é incomumente grande em comparação com nosso planeta? Por que o cinturão de asteroides existe no que parece ser a órbita de um planeta incompleto? Por que as bacias oceânicas da Terra parecem cicatrizes de um impacto antigo massivo? Cada mistério, cada anomalia na estrutura do nosso sistema solar explicada por este único evento catastrófico bilhões de anos atrás. E Nibiru, tendo causado todo esse caos, se estabeleceu em sua órbita extrema, retornando ao sistema solar interno a cada 3.600 anos. Cada vez que se aproximava, os Anunnaki viriam à Terra, verificando seus experimentos genéticos, suas operações de mineração, seus trabalhadores humanos. Então eles partiriam novamente para não retornar por outros 3.600 anos. A história é de tirar o fôlego em sua escala e especificidade. Também é, de acordo com a maioria dos astrônomos e assiriólogos convencionais, completamente errada. Vamos começar com o selo cilíndrico. Estudiosos profissionais de cuneiforme que examinaram o VA-243 dizem que a interpretação está equivocada. O símbolo da estrela cercado por pontos não representa o Sol e os planetas. É uma representação suméria comum de uma divindade, especificamente a estrela de Shamash ou Ishtar. Os pontos não são planetas, mas elementos decorativos ou estrelas no sentido simbólico. A arte do Antigo Oriente Próximo está cheia de imagens semelhantes que não têm nada a ver com astronomia. Mas, fundamentalmente, não há evidências de que os sumérios conhecessem Urano, Netuno ou Plutão. Seus registros astronômicos, que são extensos e detalhados, descrevem consistentemente 5 planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Eles eram observadores brilhantes desses planetas, rastreando seus movimentos com precisão impressionante. Mas não há evidências credíveis de que eles conhecessem algo além do que você pode ver olhando para o céu noturno em uma noite clara. As buscas astronômicas por planetas não descobertos são reais, no entanto. Astrônomos modernos passaram décadas procurando pelo que chamam de Planeta 9 ou Planeta X, não porque textos antigos sugeriram isso, mas por causa de anomalias gravitacionais sutis no sistema solar externo. Alguns objetos transneptunianos têm órbitas que parecem ser influenciadas por algo massivo que ainda não detectamos. Mas o planeta que os astrônomos estão procurando, se existir, estaria muito além de Netuno com um período orbital de 10.000 a 20.000 anos, não 3.600. E certamente não chegaria perto da Terra. Aqui está o problema com Nibiru do ponto de vista da física. Se um objeto do tamanho de um planeta com massa significativa passasse pelo sistema solar interno,
A cada 3.600 anos, seus efeitos gravitacionais seriam catastróficos e contínuos. As órbitas planetárias seriam constantemente perturbadas. Veríamos evidências de perturbações regulares ao longo da história geológica. Astrônomos antigos de múltiplas civilizações teriam registrado suas aparições. Haveria referências consistentes a essa catástrofe recorrente em textos da Babilônia, Egito, China, Mesoamérica. Em vez disso, temos silêncio. Nenhuma civilização, exceto os sumérios, em traduções fortemente contestadas, menciona algo assim. No entanto, a história persiste, e não sem razão. Porque há um mistério genuíno aqui. Mesmo que a interpretação específica de Sitchin seja falha, os sumérios eram astrônomos notáveis. Eles desenvolveram a estrutura matemática que ainda usamos para medir tempo e ângulos. 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora, 360 graus em um círculo. Todas inovações sumérias baseadas em seu sistema numérico de base 60. Eles podiam prever eclipses, rastrear movimentos planetários e criaram catálogos de estrelas de precisão impressionante. Então, como eles desenvolveram conhecimento astronômico tão sofisticado sem telescópios? A resposta é tempo e obsessão. Por milhares de anos, as civilizações mesopotâmicas mantiveram observações astronômicas contínuas. Sacerdotes passavam vidas inteiras registrando os movimentos dos corpos celestes. O conhecimento se acumulava através das gerações, criando conjuntos de dados que revelavam padrões invisíveis à observação casual. Dado tempo e dedicação suficientes, você pode descobrir uma quantidade enorme sobre o cosmos com nada além de observação cuidadosa e manutenção meticulosa de registros. Mas isso levanta outra questão. Por que eles eram tão obcecados com astronomia em primeiro lugar? A maioria das culturas antigas praticava alguma astronomia, geralmente ligada à agricultura e calendários. Os mesopotâmicos foram mais longe, desenvolvendo o que equivale a uma tradição astronômica que durou milênios. Por quê? O que motivou essa dedicação extraordinária a observar os céus? Talvez fosse puramente prático. A agricultura depende de calendários precisos. Festivais religiosos precisavam de cronometragem adequada. A adivinhação astrológica que os mesopotâmicos praticavam extensivamente exigia posições planetárias precisas. Ou talvez haja algo que estamos perdendo. Alguma tradição agora perdida que deu à observação astronômica importância especial em sua cultura. A história de Nibiru, apesar de todas as suas falhas, toca algo real. A sensação de que os povos antigos sabiam coisas que esquecemos. Que em algum lugar naquelas tábuas de argila e selos cilíndricos, há informações que ainda não decodificamos adequadamente. Não necessariamente sobre catástrofes planetárias ou mundos natais alienígenas, mas sobre como as mentes antigas entendiam o cosmos e seu lugar nele. A arqueologia moderna continua descobrindo que as civilizações antigas eram mais sofisticadas do que assumimos, mais conectadas, mais conhecedoras, mais capazes. Então, quando alguém afirma que os sumérios possuíam conhecimento astronômico avançado, parte de nós quer acreditar, porque continuamos aprendendo que eles eram mais avançados do que pensávamos. Só que não exatamente das maneiras que as teorias mais dramáticas sugerem. O 12º planeta permanece não confirmado, invisível, improvável. Mas o mistério de por que pessoas antigas observavam os céus com tanta dedicação e o que eles realmente entendiam sobre o que viam, esse mistério é muito real de fato. Nas profundezas das montanhas do sul da África, espalhadas pelo que agora é África do Sul, Zimbábue e Suazilândia, há milhares de poços de minas antigas. Não minas medievais, nem mesmo minas da Era Clássica. Algumas dessas escavações datam de dezenas de milhares de anos atrás, talvez mais. Elas são tão antigas que quando colonizadores europeus as descobriram pela primeira vez no século XIX, eles assumiram que eram formações naturais, porque certamente humanos antigos não poderiam ter criado redes de mineração tão extensas, certo? Mas elas não eram naturais. Eram deliberadas, sistemáticas e incrivelmente sofisticadas para sua época. Mais importante, elas estavam focadas quase exclusivamente em extrair uma coisa: ouro. De acordo com teóricos dos antigos astronautas, isso não é uma coincidência. Eles alegam que essas minas são evidências da missão principal dos Anunnaki na Terra, que esses seres alienígenas não vieram aqui para guiar a humanidade ou compartilhar sabedoria ou qualquer propósito nobre. Eles vieram para extrair ouro, quantidades massivas dele, e precisavam de trabalhadores para fazer a mineração. A teoria é assim: o mundo natal dos Anunnaki, aquele misterioso 12º planeta chamado Nibiru,
estava experimentando uma crise atmosférica. Sua atmosfera estava se deteriorando, deixando entrar radiação prejudicial, destruindo sua civilização. Mas seus cientistas descobriram uma solução. Se pudessem suspender partículas finas de ouro em sua atmosfera superior, poderiam criar um escudo protetor, refletindo radiação de volta para o espaço e salvando seu mundo. O problema? Eles precisavam de quantidades enormes de ouro. Mais ouro do que existia em Nibiru. Então, eles pesquisaram o sistema solar e encontraram a Terra, um planeta rico em depósitos de ouro perto da superfície, perfeito para a extração em larga escala. Eles estabeleceram operações de mineração e começaram a trabalhar. As evidências arqueológicas que os apoiadores dessa teoria apontam são genuinamente fascinantes. As operações de mineração antigas mais extensas são encontradas na província de Mpumalanga, na África do Sul, e nas regiões circundantes. Estes não são pequenos locais de escavação primitivos. São redes massivas de poços e túneis interconectados, alguns se estendendo por centenas de pés no subsolo. Algumas dessas minas mostram evidências de técnicas de engenharia avançadas que não deveriam existir nos períodos de tempo a que são atribuídas. Nos anos 1970, pesquisadores examinando esses locais dataram algumas operações de mineração em pelo menos 100 mil anos atrás. Algumas estimativas empurram certos locais ainda mais para trás, o que cria um problema imediato para a arqueologia convencional. A narrativa padrão diz que humanos há 100 mil anos eram pequenos bandos de caçadores-coletores focados na sobrevivência básica. Eles não estavam organizando operações industriais em larga escala. Eles não estavam extraindo sistematicamente recursos minerais específicos para propósitos além da fabricação imediata de ferramentas. Mas essas minas existem, elas são reais. Elas exigiram trabalho, planejamento e coordenação significativos para criar. Alguém organizou isso. Alguém dirigiu trabalhadores para locais específicos, ensinou técnicas de extração, processou o minério e o transportou para algum lugar. A pergunta é quem e por quê? Teóricos dos antigos astronautas apontam para textos sumérios em busca de respostas. Várias tábuas cuneiformes descrevem os Anunnaki envolvidos em trabalho pesado quando chegaram pela primeira vez à Terra. Os textos mencionam escavação, extração, retirada de recursos das profundezas da Terra. Um texto famoso, o Atrahasis, descreve os deuses Anunnaki reclamando da dificuldade e dureza deste trabalho. O trabalho era tão intenso que os Anunnaki menores, os trabalhadores, eventualmente se rebelaram contra a liderança elite dos Anunnaki. Essa rebelião supostamente levou diretamente à criação de humanos, uma espécie trabalhadora projetada especificamente para assumir as operações de mineração. Dessa perspectiva, toda a história da criação humana se torna uma solução corporativa para uma disputa trabalhista. Os Anunnaki nos criaram para sermos mineradores. Nosso propósito original era extrair ouro para nossos senhores alienígenas. E a evidência, eles alegam, está espalhada pelo sul da África na forma de minas antigas que antecedem qualquer civilização humana conhecida. Mas aqui é onde precisamos desacelerar e olhar para as explicações alternativas. Porque enquanto as minas são reais e genuinamente antigas, a interpretação de seu propósito e origem está longe de ser resolvida. Primeiro, a datação desses locais é controversa. Alguns pesquisadores contestaram as estimativas de idade extremas, sugerindo que muitas dessas minas podem ser muito mais recentes do que inicialmente alegado. Processos geológicos naturais podem fazer escavações parecerem mais antigas do que são. A datação por radiocarbono de materiais orgânicos perto de minas nem sempre significa que as próprias minas são tão antigas. Materiais poderiam ter sido depositados mais tarde, dando leituras falsas. Segundo, temos evidências extensas de que humanos antigos valorizavam ouro por razões que não têm nada a ver com engenharia atmosférica. O ouro não mancha, não corrói, captura a luz maravilhosamente. Essas propriedades o tornaram valioso para a decoração, objetos rituais e símbolos de status em praticamente todas as culturas humanas. O desejo de obter ouro não requer instrução alienígena. Requer psicologia humana básica e apreciação estética. Terceiro, a escala dessas operações, embora impressionante, não está necessariamente além da capacidade humana. Evidências arqueológicas de todo o mundo mostram que povos antigos eram capazes de organizar projetos de trabalho em larga escala quando motivados. As pirâmides egípcias exigiram milhões de horas-pessoa. A Grande Muralha da China envolveu centenas de milhares de trabalhadores ao longo de séculos.
Angkor Wat exigiu coordenação e gerenciamento de recursos massivos. Os humanos sempre foram capazes de organizar projetos complexos quando incentivos culturais ou econômicos se alinhavam adequadamente. Além disso, o ouro tinha usos práticos além da decoração. Em algumas culturas antigas, o ouro era usado em experimentos de metalurgia, combinado com outros metais para criar ligas com propriedades úteis. Foi usado em odontologia em algumas regiões. Serviu como reserva de valor e meio de troca em redes comerciais emergentes. Você não precisava de alienígenas para explicar por que povos antigos investiriam esforço significativo na extração de ouro. Mas a teoria dos Anunnaki levanta uma questão interessante. Se alienígenas estavam dirigindo essas operações de mineração, onde está a infraestrutura? Onde estão as instalações de processamento? Onde está a evidência de tecnologia avançada que teria sido necessária para extrair, refinar e transportar ouro na escala necessária para salvar a atmosfera de um planeta inteiro? Você não pode minerar milhões de toneladas de ouro usando tecnologia da Idade da Pedra. Você precisa de equipamento em escala industrial. Você precisa de instalações de fundição. Você precisa de redes de transporte. Você precisa de centros administrativos para coordenar tudo. Teóricos dos antigos astronautas têm uma resposta para isso. Claro, eles argumentam que os Anunnaki levaram tudo com eles quando partiram, ou destruíram deliberadamente as evidências, ou milhares de anos de processos geológicos enterraram ou destruíram os restos, o que é conveniente, mas também infalsificável. Se você pode explicar a ausência de evidências alegando que foi removida ou destruída, você pode acreditar em quase qualquer coisa. Os próprios textos sumérios estão abertos a múltiplas interpretações. A palavra traduzida como mineração também poderia significar cultivar ou trabalhar a terra. As descrições de trabalho podem ser metafóricas, descrevendo desenvolvimento agrícola em vez de extração industrial. Línguas antigas são notoriamente difíceis de traduzir com precisão, especialmente ao descrever processos técnicos ou usar linguagem figurativa. E há outro problema. A linha do tempo não funciona exatamente. As minas mais antigas no sul da África datam de talvez 100 mil anos atrás, no máximo. Mas a civilização suméria, onde as histórias dos Anunnaki se originam, não surgiu até cerca de 4.500 anos antes de Cristo. Isso é uma lacuna de quase 95 mil anos. Se os sumérios estavam registrando eventos históricos reais envolvendo operações de mineração dos Anunnaki, por que há uma desconexão temporal tão massiva? Ainda assim, há algo assombroso sobre essas minas antigas. Caminhar por túneis esculpidos há milhares de anos por mãos que mal podemos imaginar. Você não pode deixar de se perguntar o que levou as pessoas a tais esforços. O que os motivou a cavar tão fundo, a extrair tanto, a organizar em tal escala? Talvez fosse simplesmente o impulso humano de adquirir recursos valiosos. Talvez fosse devoção religiosa extraindo metais sagrados para templos e deuses. Talvez fossem redes econômicas iniciais fornecendo ouro para parceiros comerciais distantes. Ou talvez, só talvez, haja algo na história que ainda não entendemos completamente. Algo que conecta essas escavações antigas a histórias contadas a milhares de quilômetros de distância, milhares de anos depois, sobre deuses que vieram do céu e colocaram humanos para trabalhar na terra. Não podemos provar que nada disso é verdade, mas também não podemos explicar completamente por que essas minas existem no padrão que existem, na idade que são, focadas tão especificamente na extração de ouro. O mistério permanece aberto, esperando na escuridão daqueles poços antigos, ainda guardando seu segredo depois de todos esses milhares de anos. Quando os antigos sumérios olhavam para o céu noturno, eles viam algo que esquecemos em grande parte como ver. Não apenas estrelas, mas histórias. Não apenas planetas, mas pessoas. Deuses que se moviam pelos céus com propósito e poder, que desciam à terra em chamas e luz, que caminhavam entre humanos e moldavam a própria civilização. A pergunta que assombra os pesquisadores hoje é simples, mas profunda. Esses deuses eram meramente simbólicos, tentativas poéticas de explicar fenômenos naturais e experiência humana? Ou eram algo completamente diferente? Algo que descartamos rápido demais em nossa pressa de explicar o passado? Vamos começar com o que realmente sabemos. O panteão sumério não era uma coleção solta de espíritos vagos. Era uma organização hierárquica detalhada que se lê mais como uma estrutura corporativa do que uma mitologia. No topo estava Anu, o deus do céu, a autoridade suprema. Seu nome significa literalmente céu ou paraíso, e os textos o descrevem morando no céu mais alto, raramente descendo à terra. Na interpretação dos antigos astronautas,
Anu representa o líder que permaneceu no mundo natal ou na nave de comando em órbita, dirigindo operações de cima. Abaixo de Anu estavam seus filhos, e é aqui que as coisas ficam interessantes. Enlil, cujo nome significa Senhor do Vento ou Senhor do Comando, foi colocado no comando das operações terrestres. Os textos o descrevem chegando em uma tempestade divina com trovão e relâmpago, anunciando sua presença. Ele estabeleceu seu quartel-general em Nippur, que os sumérios chamavam de vínculo entre o céu e a terra. O templo lá, o Ekur, não era apenas um local religioso. De acordo com as tábuas, era a residência real de Enlil, o lugar onde ele emitia comandos e tomava decisões que afetavam toda a humanidade. Depois havia Enki, o outro filho de Anu, chamado Senhor da Terra. Mas seu domínio não era a superfície. Os textos colocam consistentemente Enki no Abzu, as profundezas aquosas sob a terra. Ele foi creditado com a criação de humanos, com o estabelecimento das artes da civilização, com trazer conhecimento para a humanidade. Nas teorias dos antigos astronautas, Enki é frequentemente retratado como o cientista, o engenheiro genético, aquele que defendeu a humanidade contra a governança mais dura de seu irmão Enlil. A relação entre Enlil e Enki domina os textos sumérios. Eles não eram apenas divindades rivais. Eles tinham filosofias opostas sobre como tratar a humanidade. Enlil via humanos como trabalhadores, servos criados para um propósito. Enki os via como dignos de conhecimento e avanço. Esse conflito se desenrola história após história, incluindo a narrativa do dilúvio, onde Enki avisa o humano Utnapishtim para construir uma arca enquanto Enlil planeja a destruição da humanidade. Mas aqui está o que torna o panteão sumério genuinamente estranho em comparação com outras mitologias antigas. O nível de detalhe é extraordinário. Temos descrições de trabalho, árvores genealógicas que abrangem múltiplas gerações, locais geográficos específicos para o quartel-general de cada divindade, listas de suas ferramentas e armas, descrições de seus veículos, os barcos divinos do céu que se movem pelo céu com fogo e ruído. Um texto descreve a chegada de Enlil assim: quando a palavra de Enlil é carregada no alto, abundância e prosperidade seguem. Quando sua palavra atinge a terra, vegetação verde brota. Mas também diz que sua chegada sacode montanhas e sua voz troveja como uma tempestade. Essa é uma mistura peculiar de bênção agrícola e algo que soa distintamente como propulsão de foguete. Os próprios Anunnaki foram descritos como numerando exatamente 50 nos primeiros textos. 50 seres que desceram do céu para a terra. Textos posteriores expandem isso para incluir sua prole e servos, criando uma hierarquia complexa. Havia os Igidi, às vezes chamados de observadores, que permaneciam em órbita ou na atmosfera superior. Havia os Anunnaki menores que trabalhavam na Terra. E havia humanos na base, criados para aliviar o fardo de trabalho dos Anunnaki de classificação inferior. O que é fascinante é como essa estrutura hierárquica espelha descrições de seres celestiais em culturas em todo o mundo. Os Neteru-egípcios, os Devas hindus, os Olimpianos gregos. Todos compartilham padrões organizacionais semelhantes. Deuses do céu supremos no topo, divindades especializadas cuidando de diferentes domínios, conflitos entre facções, cruzamento com humanos criando linhagens híbridas e tecnologia que parece impossível para o período de tempo suposto. Veículos voadores, armas que soam como dispositivos de energia avançados, câmaras de cura, dispositivos que concedem imortalidade ou vida estendida. Nos textos hindus, os Vimanas são palácios voadores que se movem pelo céu com fogo e fumaça. Nos códices maias, os deuses desciam em barcos celestes que rugiam como jaguares. Nas histórias do tempo do sonho aborígene australiano, os Wandjina vieram do céu em veículos que sacudiam a terra. Na tradição Dogon na África, os Nomo desceram de Sírio em uma arca que girava e fazia um barulho terrível ao pousar. Estes não são seres mitológicos vagos. Eles são descritos com um tipo de detalhe prático que você esperaria de relatos de testemunhas oculares. A explicação acadêmica é difusão cultural e psicologia humana universal. Humanos em todos os lugares olham para o céu e se perguntam. Humanos em todos os lugares experimentam fenômenos naturais, tempestades, meteoros, eclipses, e tentam explicá-los através de histórias. Humanos em todos os lugares criam hierarquias porque é assim que nos organizamos. Então, naturalmente, imaginamos hierarquias divinas também. As semelhanças entre culturas, nesta visão,
refletem a natureza humana compartilhada, não encontros compartilhados com seres reais. E esta explicação faz sentido. É fundamentada no que entendemos sobre como as culturas se desenvolvem e como as mitologias funcionam. A mitologia serve propósitos cruciais. Explica fenômenos naturais antes da compreensão científica. Fornece estruturas morais e coesão social. Dá significado ao sofrimento humano e propósito à existência humana. Os sumérios precisavam explicar inundações, secas, terremotos, doenças. Criar um panteão de deuses poderosos, mas temperamentais que poderiam ser apaziguados através de ritual, fazia a crueldade aleatória da natureza parecer gerenciável. Mas a interpretação dos antigos astronautas continua voltando àqueles detalhes. Por que descrever a chegada de Enlil com informações sensoriais tão específicas? Trovão, terremoto, luz cegante, montanhas tremendo. Isso se lê menos como metáfora poética, e mais como alguém descrevendo algo que realmente testemunhou. Algo aterrorizante e sem precedentes. Algo que deixou uma marca na memória coletiva tão profunda, que foi preservada em texto por milhares de anos. Considere a lista de reis sumérios, que divide a história em 2 períodos, antes do dilúvio e depois do dilúvio. Antes do dilúvio, os reis reinaram por períodos impossivelmente longos, dezenas de milhares de anos. Depois do dilúvio, os períodos de reinado se tornam mais realistas, mais humanos. A interpretação dos antigos astronautas sugere que os reis pré-dilúvio eram, na verdade, os próprios Anunnaki, ou híbridos humano-Anunnaki, com expectativas de vida estendidas devido à genética ou tecnologia avançada. A interpretação convencional diz que os longos períodos de reinado são mitológicos, simbólicos de uma era dourada, não destinados a serem levados literalmente. E, no entanto, a lista de reis sumérios não se lê como mitologia. Ela se lê como uma crônica, misturando os governantes extraordinários pré-dilúvio com os pós-dilúvio comuns, sem mudar de tom ou estilo. Trata ambos os períodos como igualmente históricos. O que torna a narrativa dos Anunnaki tão convincente é essa tensão constante entre mito e história, entre interpretação simbólica e leitura literal, entre o que faz sentido para a nossa visão de mundo científica moderna e o que os próprios textos parecem estar dizendo. Os sumérios não estavam escrevendo fantasia, eles estavam registrando o que acreditavam ser sua história real, as origens de suas cidades, suas instituições, seu conhecimento. Se essa história foi distorcida por lentes culturais, se foi mitológica desde o início, ou se preservou encontros reais com algo extraordinário, essa é a pergunta que ainda não podemos responder com certeza. O que podemos dizer é que o panteão sumério permanece um dos sistemas mitológicos mais detalhados e influentes já criados. Sua influência se espalhou para culturas acadianas, babilônicas e assírias. Seus ecos aparecem em textos bíblicos, na mitologia grega, em tradições religiosas em todo o Antigo Oriente Próximo. Algo sobre essas histórias ressoou profundamente o suficiente para sobreviver a milênios de mudança cultural. Os Anunnaki eram deuses, alienígenas ou metáforas. Os próprios textos não nos darão uma resposta simples, mas eles nos manterão imaginando, nos manterão questionando se os antigos estavam escrevendo poesia ou história. E talvez essa incerteza, esse mistério, seja exatamente o que faz essas histórias ainda importarem milhares de anos depois de terem sido gravadas pela primeira vez em argila. Os textos antigos não apenas contam histórias de deuses criando humanos e minerando ouro. Eles descrevem algo muito mais perturbador: guerra. Não batalhas espirituais metafóricas, mas conflitos físicos reais com armas, táticas e baixas devastadoras. Guerras entre as próprias facções dos Anunnaki, e às vezes guerras onde humanos foram pegos no fogo cruzado. As tábuas sumérias são chocantemente detalhadas sobre isso. Elas descrevem conflitos entre diferentes facções Anunnaki, disputas sobre território e recursos, batalhas pelo controle de cidades e regiões específicas. Estas não eram simples discordâncias. Eram guerras em escala completa com exércitos, estratégias e armas que os textos descrevem em termos que ainda intrigam pesquisadores hoje. Tome o conflito entre Enlil e Enki, 2 dos líderes Anunnaki mais poderosos. De acordo com as tábuas, sua rivalidade não era apenas política, era violenta. Eles comandavam facções diferentes, controlavam territórios diferentes e repetidamente entraram em conflito sobre como os humanos deveriam ser tratados e que papel deveriam desempenhar na sociedade Anunnaki. Alguns textos sugerem que esses conflitos duraram milhares de anos, com períodos de guerra aberta seguidos por tréguas inquietas.
Mas aqui está o que torna esses relatos genuinamente inquietantes. As descrições das armas usadas nesses conflitos não soam como nada da guerra humana antiga. As tábuas descrevem o que chamam de armas de brilho, dispositivos que podiam destruir cidades inteiras, armas que faziam a terra tremer e enchiam o céu de fogo. Um texto descreve uma arma que levantou uma tempestade que demoliu a terra, que arrancou a vegetação, que como uma onda de inundação alcançou as alturas do céu. Essa não é uma metáfora para uma espada particularmente eficaz. Isso está descrevendo algo completamente diferente. Algo com poder destrutivo para o qual humanos antigos não tinham referência, exceto desastres naturais. Inundações, terremotos, erupções vulcânicas. Os textos usam a linguagem de catástrofe natural para descrever armas de guerra. O relato mais detalhado vem do que os pesquisadores chamam de Lamento de Eridu. Ele descreve a destruição de várias cidades sumérias durante o que parece ser um conflito entre facções Anunnaki. O texto diz que uma tempestade foi liberada que transformou o dia em noite, que fez pedras e grandes pedras de granizo caírem do céu, que fez as pessoas abandonarem suas cidades em terror. A tempestade é descrita como algo criado deliberadamente, algo liberado como uma arma. Leitores modernos notaram algo marcante sobre essas descrições. Elas soam notavelmente semelhantes a relatos de armas nucleares. A luz brilhante, a onda de explosão devastadora, as cidades deixadas abandonadas e inabitáveis. Esses textos poderiam estar descrevendo algo como guerra atômica? É uma possibilidade perturbadora que parece absurda até você começar a olhar para as evidências arqueológicas. Porque aqui está a coisa. Cidades antigas foram destruídas catastroficamente de repente, de maneiras que arqueólogos ainda lutam para explicar. Tome Mohenjo-Daro, uma das grandes cidades da civilização do Vale do Indo, por volta de 1500 anos antes de Cristo. Este centro urbano próspero, com arquitetura sofisticada e planejamento urbano avançado, foi subitamente abandonado. Quando arqueólogos escavaram o local, encontraram evidências de calor extremo, cerâmica fundida, paredes de pedra parcialmente derretidas, esqueletos espalhados que não mostravam sinais de sepultamento ou catação, como se pessoas tivessem morrido instantaneamente onde estavam. Alguns pesquisadores apontaram que partes do local mostram vitrificação, o processo onde calor intenso transforma areia e pedra em vidro. Isso requer temperaturas muito além do que a tecnologia da Idade do Bronze poderia produzir. Armas nucleares podem criar vitrificação, assim como raios e atividade vulcânica. Mas não há atividade vulcânica naquela região e nenhuma evidência de uma tempestade de raios massiva. A explicação arqueológica oficial é que a cidade foi abandonada devido às mudanças climáticas e ao secamento do rio Sarasvati. Isso faz sentido para por que as pessoas iriam embora. Não explica a vitrificação ou os corpos não enterrados. Não explica por que o local nunca foi reassentado, embora a localização permanecesse estrategicamente valiosa. Mistérios semelhantes aparecem em todo o mundo antigo. Jericó, de acordo com relatos bíblicos, teve suas muralhas derrubadas não por máquinas de cerco ou arietes, mas por algo que o texto descreve como o som de trombetas e o poder de Deus. Escavações arqueológicas mostram que as muralhas realmente desabaram de repente, caindo para fora em vez de para dentro, o que é incomum para uma cidade sob cerco. A explicação convencional é um terremoto. Mas o tempo descrito nos textos, a precisão da destruição, levanta questões. Depois há a planície de Sodoma e Gomorra, as cidades descritas em Gênesis como sendo destruídas por fogo e enxofre do céu. Por séculos, isso foi descartado como pura mitologia, até que arqueólogos começaram a encontrar evidências de um evento de destruição massiva na região do Mar Morto, por volta de 1650 anos antes de Cristo. Múltiplos assentamentos foram repentinamente abandonados, mostrando evidências de calor extremo e danos por explosão. O padrão de distribuição da destruição sugere que veio de cima, não de invasão ou colapso interno. Explicações naturais existem. Impactos de meteoros, erupções vulcânicas, terremotos. Qualquer um deles poderia explicar as evidências físicas, mas eles não explicam o padrão. Porque quando você mapeia esses eventos de destruição pelo mundo antigo, algo interessante emerge. Eles se agrupam geograficamente e cronologicamente de maneiras que parecem correlacionar-se com os conflitos descritos em textos sumérios e bíblicos. Os próprios textos fazem conexões explícitas entre guerra divina e destruição terrena. A epopeia de Gilgamesh descreve armas que podiam quebrar montanhas,
batalhas no céu entre deuses e conflitos que deixaram a terra estéril por gerações. O Mahabharata, o grande épico indiano, contém descrições ainda mais detalhadas do que chama de armas celestes, incluindo uma chamada Brahmastra, que soa perturbadoramente como um dispositivo nuclear. O texto o descreve como uma arma que podia destruir exércitos inteiros, que criava uma explosão vertical com um pilar de fumaça que contaminava a terra, tornando-a inabitável. Essas descrições aparecem em múltiplas culturas, separadas por milhares de quilômetros, mas compartilhando detalhes notavelmente semelhantes. Luz brilhante, nuvens em forma de cogumelo, ondas de explosão devastadoras, contaminação persistente. Ou múltiplas civilizações antigas independentemente inventaram as mesmas metáforas complexas para poder divino. Ou todas estavam descrevendo algo que realmente testemunharam. O desafio é distinguir entre desastre natural e catástrofe tecnológica quando você está olhando para eventos que aconteceram há milhares de anos. Povos antigos não tinham nossa estrutura científica. Eles descreveriam um impacto de meteoro como julgamento divino. Interpretariam uma erupção vulcânica como a ira dos deuses. Mas isso significa que cada descrição de fogo celestial e explosões devastadoras era um evento natural. Os textos sumérios sugerem o contrário. Eles descrevem conflitos deliberados, decisões estratégicas, armas implantadas com intenção específica contra alvos específicos. Eles nomeiam os comandantes, descrevem as táticas, delineiam as motivações políticas por trás da violência. Estes não são mitos vagos sobre deuses zangados. São histórias militares detalhadas. E eles consistentemente descrevem um padrão onde cidades humanas se tornaram danos colaterais em conflitos entre facções Anunnaki. Guerras que não eram primariamente sobre humanos, mas onde populações humanas sofreram as consequências. Cidades destruídas porque apoiaram a facção errada. Populações espalhadas porque ocupavam território estrategicamente importante. Civilizações inteiras entrando em colapso porque os deuses estavam lutando entre si. Se esses relatos descrevem conflitos extraterrestres reais, ou são explicações mitológicas elaboradas para desastres naturais e guerra humana, eles revelam algo importante. Povos antigos experimentaram destruição catastrófica em uma escala que os aterrorizou. Eventos tão devastadores que só podiam ser explicados como guerra divina. E essas experiências moldaram sua compreensão de poder, de conflito, do lugar da humanidade em um universo onde forças além de seu controle poderiam destruir tudo que haviam construído em um instante. As evidências arqueológicas continuam se acumulando. Cidades destruídas, vitrificação inexplicada, colapsos súbitos de civilizações. E pairando sobre tudo isso, esses textos antigos descrevendo guerras no céu que trouxeram devastação à terra. Podemos nunca saber com certeza o que realmente aconteceu, mas a possibilidade de que estamos olhando para evidências de algo além da guerra antiga convencional, isso permanece tão inquietante hoje quanto era misterioso há milhares de anos. Imagine um mundo não de cima, mas de baixo. Não templos subindo em direção ao céu, mas escadarias desaparecendo na escuridão. Não zigurates e pirâmides, mas túneis, câmaras e cidades inteiras esculpidas nos ossos da terra. De acordo com tradições Anunnaki sumérias, é aqui que a história real se desenrolou. Não apenas em palácios e templos públicos, mas em bases subterrâneas escondidas, instalações secretas onde os deuses trabalhavam, experimentavam e possivelmente se retiravam quando a superfície se tornava instável ou inconveniente. A ideia soa como ficção científica pura. E, no entanto, quando você começa a olhar para o registro arqueológico, algo estranho aparece. Repetidamente, em culturas que supostamente nunca se encontraram, humanos continuaram cavando no chão. Às vezes para abrigo, às vezes para armazenamento, às vezes por razões que ainda não entendemos completamente. As alegações começam com uma pergunta simples. Se os Anunnaki eram seres avançados acostumados às condições severas do espaço e mundos alienígenas, onde eles se sentiriam mais em casa em uma terra ainda em formação e imprevisível? Alguns pesquisadores dizem que não ao ar livre. Eles imaginam centros de comando subterrâneos escondidos sob montanhas sagradas, sob complexos de templos, sob o que mais tarde se tornaria cidades perdidas lendárias. Lugares onde os Anunnaki poderiam se abrigar de oscilações climáticas, radiação cósmica, até mesmo de suas próprias criações humanas. Não temos evidências confirmadas de tais bases.
O que temos são estruturas subterrâneas reais que são apenas misteriosas o suficiente para manter a especulação viva. Tome a Turquia moderna. Sob a cidade de Derinkuyu está uma das maiores cidades subterrâneas conhecidas na Terra. Um favo de mel de túneis e salas descendo talvez 60 a 85 metros abaixo da superfície. Poços de ventilação, estábulos, salas de armazenamento, cozinhas, até o que parecem ser espaços comunitários grandes o suficiente para centenas de pessoas. Projetado com tal precisão que ar fresco pode circular através de níveis esculpidos em rocha sólida. A arqueologia convencional data Derinkuyu, principalmente ao primeiro milênio antes de Cristo, e depois, provavelmente usado como refúgio durante tempos de invasão e conflito religioso. Mas as origens exatas são nebulosas. Quanto mais fundo você vai, mais ambígua a história se torna. Algumas passagens parecem mais antigas que o resto, como se novas gerações expandissem em cavernas pré-existentes, cujos construtores não deixaram registro escrito. Para aqueles que veem os Anunnaki em cada capítulo perdido, Derinkuyu se torna mais do que uma fortaleza. Torna-se o eco fraco de uma tradição muito mais antiga. Seres poderosos indo para o subsolo muito antes da história começar a ser escrita. E Derinkuyu não está sozinha. Por toda a Capadócia, dezenas de complexos subterrâneos perfuram a rocha vulcânica macia. Muitos são interconectados. Alguns podem abrigar milhares de pessoas, combinados com redes que se estendem por quilômetros. Então sua atenção se volta para o leste, para a antiga Mesopotâmia. Textos sumérios falam do Abzu, as profundezas subterrâneas de água doce, lar do deus Enki. Nos mitos, o Abzu é tanto um reservatório de água cósmico, quanto uma espécie de domínio do submundo acessado através de templos e recintos sagrados. Não podemos equiparar isso diretamente com túneis e bases, mas as imagens são marcantes. Deuses associados a lugares profundos, reinos escondidos sob a terra, conhecimento secreto armazenado abaixo. Arqueologicamente, templos mesopotâmicos mostram construção em camadas. Fundações construídas sobre fundações mais antigas, santuários sobre santuários mais antigos, poços rituais, câmaras subterrâneas que quase nunca veem a luz do dia. Sabemos que foram usados para propósitos religiosos e administrativos. O que não sabemos é se todas as suas funções eram puramente cerimoniais. Em uma cultura que imaginava seus deuses descendo dos céus, é coincidência que tantos mitos também levem para baixo? Além da Mesopotâmia, o padrão continua. No Egito, sob o Planalto de Gizé, exploradores documentaram cavernas naturais e túneis feitos pelo homem. Alguns são claramente cortes de pedreira ou enterros posteriores. Outros são mais difíceis de categorizar. Câmaras subterrâneas sob o chamado Poço de Osíris. Passagens levando para longe dos principais monumentos como se houvesse uma vez redes mais amplas agora desabadas ou inundadas. A história oficial é cautelosa. Geologia, erosão, atividade humana ao longo de milhares de anos tornam a reconstrução difícil. Mas para aqueles pensando em termos Anunnaki, Gizé se torna não apenas um campo de pirâmides, mas a expressão de superfície de algo mais profundo. Marcadores de pedra massivos construídos sobre pontos de acesso, como placas sobre infraestrutura enterrada. Mais longe, no Peru, lendas falam de sistemas de túneis correndo sob Cusco e o antigo coração Inca. Cronistas espanhóis registraram histórias de passagens cheias de ouro e múmias seladas muito antes de sua chegada. Algumas entradas foram encontradas perto de Sacsayhuamán e outros locais, mas muitas permanecem não verificadas ou desabadas. Se eram simples túneis de serviço, rotas de fuga ou partes de algo maior permanece não resolvido. E então há casos como o hipogeu de Halsafliene em Malta, um complexo subterrâneo esculpido por volta de 4.000 a 2.500 anos antes de Cristo. Múltiplos níveis. Câmaras curvas em forma de útero com propriedades acústicas notáveis, um lugar de ritual, enterro, talvez estados de transe. Sem textos Anunnaki, sem ligações explícitas à Mesopotâmia. Apenas outro exemplo de humanos escolhendo esculpir seus espaços mais sagrados, não para cima, mas para dentro, na rocha. Para aqueles que veem um padrão escondido, tudo isso começa a parecer menos coincidência e mais um projeto disperso. Teóricos dos Anunnaki propõem que seres avançados possam preferir instalações subterrâneas por razões muito práticas. Estabilidade de temperatura. Nas profundezas da superfície, as temperaturas mal mudam. Perfeito para habitação e armazenamento a longo prazo. Blindagem.
A rocha é uma barreira natural contra radiação, impactos de meteoros e até desastres de superfície em larga escala. Controle. O acesso pode ser rigidamente gerenciado. Uma entrada, um corredor, uma câmara após a outra. Um design adequado para laboratórios, centros de comando ou qualquer coisa que você não queira que humanos errantes tropecem. Nesta visão, algumas cidades perdidas não foram perdidas porque afundaram no mar ou foram engolidas pela selva. Elas foram perdidas porque nunca foram destinadas a serem visíveis em primeiro lugar. Foram construídas abaixo, escondidas do mundo e abandonadas quando seus construtores partiram ou se realocaram. É aqui que as redes de túneis entram na história. Há corredores antigos verificados ligando templos e assentamentos. As passagens sob Teotihuacan no México. Os túneis conectando praças e pirâmides. Os sistemas de Qanat do Irã. Canais de água subterrâneos estendendo-se por dezenas de quilômetros. Catacumbas romanas e refugiados cristãos primitivos esculpidos sob cidades. A maioria deles tem propósitos terrestres claros. Água, enterro, abrigo. No entanto, rumores persistem de redes mais profundas e antigas que não se encaixam perfeitamente em nenhum período conhecido. Histórias de passagens conectando locais distantes. Gisel Delta do Nilo, Cusco a fortalezas remotas, Capadócia a vales distantes. Evidências concretas para túneis intercontinentais são inexistentes. Mas geologicamente a Terra é repleta de cavernas, tubos de lava e vazios relacionados a falhas. Não é impossível que povos antigos explorassem sistemas naturais que ainda não mapeamos completamente. Esta é a fenda onde a narrativa Anunnaki desliza. Se túneis naturais existem, e se alguns sistemas feitos pelo homem ainda não foram descobertos, então alguns argumentam que há espaço para algo mais antigo, mais profundo. Não humano de forma alguma. Talvez as primeiras civilizações tenham recebido acesso a certos segmentos enquanto os deuses retinham níveis mais profundos. Talvez quando os Anunnaki partiram, entradas foram seladas, mitos foram suavizados e a memória sobreviveu apenas como contos fragmentários de submundos, colinas ocas e cidades sob as areias. De uma perspectiva estritamente científica, não temos bases Anunnaki confirmadas. O que temos são cidades subterrâneas reais como Derinkuyu e Kaimakli, complexos rituais como o hipogeu, câmaras subterrâneas sob grandes templos e pirâmides, lendas de túneis e mundos escondidos na Suméria, Egito, os Andes e além. O salto desses fatos para postos avançados extraterrestres é grande. Não há inscrições dizendo construído pelos Anunnaki. Nenhum metal alienígena, nenhuma maquinaria inexplicável, nenhuma arma fumegante. E, no entanto, a história persiste. Ela ressoa com o pensamento conspiratório moderno porque fala de algo profundo na psique humana. A sensação de que sempre há mais abaixo da superfície. Que o poder se esconde. Que as decisões reais, as tecnologias reais, as histórias reais não acontecem ao ar livre, mas atrás de portas fechadas ou atrás de camadas de rocha. Bases Anunnaki subterrâneas misturam várias ideias poderosas de uma vez. Seres avançados, conhecimento secreto, infraestrutura escondida e um passado muito mais estranho do que nos ensinaram na escola. A arqueologia especulativa pega os fragmentos tentadores, salões subterrâneos, poços inexplorados, mitos de deuses nas profundezas, e os tece em uma única narrativa sombria. Se essa narrativa é verdadeira, meia-verdade ou pura imaginação, ainda não sabemos. Tudo o que podemos dizer com confiança é isto. Pessoas antigas ao redor do mundo investiram enorme esforço em ir para o subsolo. Eles esculpiram cidades, santuários, armazéns e labirintos onde a luz do sol nunca alcançava. E eles contaram histórias sobre seres poderosos que vieram do céu e então desapareceram na terra. Entre esses dois fatos, há um vasto espaço escuro. Para alguns é simplesmente o desconhecido. Para outros é exatamente onde os Anunnaki ainda estão, esperando, escondidos em bases que ainda não redescobri. No momento em que as primeiras cidades surgiram nas planícies da Suméria, algo estranho já havia acontecido com o conhecimento humano. Por centenas de milhares de anos, a informação havia vivido apenas em mentes e vozes. Então, quase de repente, em termos arqueológicos, ela se moveu para a argila. Pequenos estilos de junco pressionavam marcas em forma de cunha em tábuas úmidas. Palavras se tornavam símbolos. Símbolos se tornavam registros. E nesses registros, alguns pesquisadores acreditam que os Anunnaki deixaram mais do que mitos. Eles deixaram instruções codificadas, fragmentos de um currículo destinado a uma espécie que haviam, segundo a lenda, recentemente atualizado.
A maior parte do que sabemos sobre os Anunnaki vem dessas tábuas cuneiformes. Listas administrativas, inscrições reais, hinos, poemas épicos, notas astronômicas. Mas escondidos entre as contagens de grãos e registros de impostos estão textos mais estranhos. Mitos de criação, catálogos de estrelas, descrições das ferramentas dos deuses e varas de medir. É aqui que a ideia de conhecimento proibido começa. Não porque as próprias tábuas estejam trancadas em algum cofre escondido. Milhares delas estão em museus, coleções universitárias, até em mãos privadas. O mistério está em como as lemos, ou, de acordo com alguns, como nos recusamos a lê-las. Pergunte aos assiriólogos convencionais quais textos sumérios são proibidos e a maioria dirá nenhum. Há textos difíceis, textos danificados, instruções rituais obscuras que ninguém se dá ao trabalho de traduzir porque são repetitivas ou fragmentárias, mas não uma prateleira secreta de tábuas banidas. No entanto, se você falar com pesquisadores alternativos, ouvirá uma história diferente. Eles apontam para categorias específicas de escritos que alegam ser silenciosamente marginalizadas. Épicos de criação como o Enuma Elish, onde deuses moldam humanos para suportar o jugo do trabalho que os deuses não querem mais fazer. Listas de reis que supostamente governaram por dezenas de milhares de anos antes do dilúvio. Tábuas astronômicas que alguns dizem descrever planetas que supostamente não sabíamos que existiam. Encantamentos de cura que misturam medicina prática com referências estranhas a ligar e soltar força vital. Na superfície, estes são apenas mitos, listas e rituais. Mas vistos através de uma lente Anunnaki, eles começam a parecer outra coisa, como peças de conhecimento avançado traduzidas na única linguagem que os primeiros habitantes das cidades poderiam entender. História e símbolo. Pense em como você explicaria um laboratório genético para um fazendeiro da Idade do Bronze. Você não falaria sobre bases de nucleotídeos ou CRISPR. Você falaria sobre escrita de vida e argila do corpo remodelada por mãos divinas. Você diria que os deuses moldaram humanos, teceram seus tendões, comandaram o sangue a obedecer. É exatamente esse tipo de linguagem que encontramos em textos de criação sumérios e acadianos. Deuses misturando argila com o sangue de um deus, formando trabalhadores para aliviar os deuses do trabalho árduo. Para um estudioso tradicional, isso é metáfora mítica. Para um teórico Anunnaki, soa desconfortavelmente como uma descrição poética de manipulação genética. O mesmo padrão aparece com o céu. Os sumérios eram observadores astronômicos meticulosos. Eles rastreavam o movimento de Vênus, Júpiter, Marte, as estrelas fixas. Tudo isso pode ser entendido como resultado de observação cuidadosa a olho nu ao longo de séculos. Mas algumas linhas fazem as pessoas pararem. Referências a Mumul Nibiru, uma estrela errante associada em interpretações posteriores a um planeta cruzado. Menções de 12 corpos celestes principais, incluindo o Sol e a Lua, que alguns escritores alternativos interpretam como prova de que os sumérios conheciam um planeta extra além dos visíveis a olho nu. A maioria dos asteriólogos discorda. Eles argumentam que Nibiru é um termo complexo e mutável. Às vezes Júpiter, às vezes um ponto na eclíptica, às vezes um símbolo genérico de cruzamento ou transição. Eles notam que listas de 12 frequentemente agrupam o Sol, a Lua e certas estrelas principais, não um 12º planeta secreto. Para eles, alegações de um sistema astronômico oculto são um exagero. Leitura seletiva impulsionada por expectativas modernas. Mas o próprio debate é revelador. Mostra quão frágil é a cadeia de tradução. Cada tábua cuneiforme tem que passar por múltiplas camadas. Decifração dos sinais, reconstrução de fragmentos faltantes, escolhas sobre significados de palavras com vários sentidos possíveis, depois interpretação do contexto. A cada passo, decisões são tomadas, suposições se infiltram. Ambiguidade é resolvida de uma forma ou de outra. Pesquisadores alternativos aproveitam isso. Eles argumentam que certas tábuas, especialmente aquelas tocando em cosmologia, origens ou tecnologia divina, foram domesticadas na tradução, tornadas seguramente míticas quando leituras mais literais poderiam sugerir algo diferente. Não por causa de uma grande conspiração, eles dizem, mas porque os estudiosos são treinados para evitar qualquer coisa que soe moderna demais, avançada demais. Alegações mais dramáticas vão além. Eles sugerem que algumas tábuas foram mal traduzidas propositalmente. Referências a navios dos deuses, câmaras celestiais ou armas brilhantes foram suavizadas em carruagens vagas e raios para evitar que as pessoas vejam as implicações tecnológicas.
Aqui a evidência se torna fraca. Temos casos onde traduções iniciais estavam erradas e depois corrigidas, frequentemente na direção de ser menos sensacionais, não mais. Uma arma celestial brilhante se torna, após reler os sinais, um implemento ritual padrão. Um barco celeste acaba sendo um nome poético para uma constelação. Essas revisões não provam supressão deliberada. Elas provam quão fácil é ler nossas próprias fantasias em texto danificado. Então, o que o conhecimento proibido realmente significaria se existisse? Uma possibilidade é conhecimento técnico. Astronomia avançada, engenharia, medicina. Alguns textos de cura descrevem procedimentos cirúrgicos, técnicas de bandagem e receitas de ervas misturadas com encantamentos. Para a maioria dos estudiosos, isso é observação empírica inicial envolvida em ritual. Para uma minoria, é uma memória degradada de algo mais sistemático, mais científico, transmitido de professores que entendiam o corpo de maneiras que seus alunos só podiam imitar. Outra possibilidade é a estrutura cosmológica. Mitos descrevendo céus e submundos em camadas, portões entre reinos, distâncias medidas entre moradas divinas. Em leituras padrão, essas são geografias simbólicas do sagrado. Em interpretações Anunnaki, poderiam ser mapas confusos. Rotas estelares, períodos orbitais, talvez até referências a outros mundos que os deuses chamavam de lar. Depois há conhecimento social. Instruções supostamente dadas pelos deuses aos reis. Como medir terras, taxar colheitas, construir zigurates alinhados a direções cardeais. Isso parece exatamente como gestão estatal inicial. Mas se você vê os Anunnaki como uma elite governante de outro lugar, também parece a construção deliberada de uma civilização controlável, ensinando apenas matemática suficiente, apenas arquitetura suficiente para construir cidades estáveis, mas retendo o que tornaria os trabalhadores humanos independentes. A parte desconfortável é que a evidência escrita pode suportar mais de uma leitura. Uma frase sobre o Deus descendo em uma tempestade poderia ser uma tempestade. Também poderia, se você realmente quiser, ser uma nave descendo através de nuvens. A tábua não te diz qual escolher. Suas suposições fazem isso. É aí que a visão cética se torna importante. Críticos das teorias Anunnaki apontam que a grande maioria do texto cuneiforme é mundano. Empréstimos, recibos, disputas legais, inventários de templos. Se um currículo extraterrestre avançado foi codificado no sistema de escrita, está enterrado em um oceano de burocracia. Eles também notam que toda cultura tem mitos de deuses ensinando aos humanos agricultura, escrita, lei. Você não precisa de alienígenas para explicar por que os primeiros habitantes das cidades imaginariam suas novas habilidades como dons divinos. Eles levantam uma questão mais profunda também: caça de padrões. Quando você já acredita que os Anunnaki trouxeram conhecimento proibido, é mais provável que interprete qualquer referência a medir os céus como astronomia avançada, qualquer tábua de destinos como algum tipo de dispositivo de controle, qualquer sopro de vida como tecnologia em vez de metáfora. Os textos se tornam espelhos refletindo as expectativas do leitor. Mas os céticos também não concordam em tudo. Assiriólogos ainda discutem sobre palavras-chave, sobre a identificação de divindades, sobre se certas passagens são literais ou simbólicas. Alguns veem nas listas de estrelas uma astronomia observacional surpreendentemente sofisticada. Outros a chamam de amplamente divinatória, mais preocupada com presságios do que com órbitas. Existe debate acadêmico legítimo, e nem sempre é tão estabelecido quanto resumos populares fazem parecer. É aí que vive a tensão entre rigor acadêmico e interpretação alternativa. De um lado, um método que insiste em contexto, na acumulação lenta de evidências, em recusar-se a saltar além do que as tábuas apoiam com segurança. Do outro, uma disposição para conectar pontos distantes, tratar mitos como dados, perguntar se apenas histórias podem preservar memórias distorcidas de algo que realmente aconteceu. Na escuridão tranquila, ouvindo essas vozes concorrentes, é possível manter mais de um pensamento de uma vez. Que os sumérios eram observadores e contadores de histórias brilhantes que codificaram seu mundo em argila com habilidade surpreendente. Que nosso acesso às suas mentes é filtrado através de tábuas danificadas e traduções discutíveis. Que alguns de seus mitos soam estranhamente como pessoas tentando descrever tecnologias e seres além de sua compreensão. E que nada disso por si só prova que os Anunnaki eram visitantes reais com uma biblioteca de conhecimento proibido. As tábuas ficam em seus estojos e salas de armazenamento, linhas de cunhas endurecidas pelo tempo.
Elas nos dizem o que nos dizem e nada mais. O resto, o que pode ter sido significado, o que pode ter sido escondido, o que pode ainda estar esperando em coleções não traduzidas ou locais não escavados, isso vive no espaço entre evidência e imaginação. Um espaço onde, por enquanto, os Anunnaki ainda sussurram apenas em fragmentos. Se os Anunnaki realmente caminharam pela Terra, e se eles realmente alteraram humanos primitivos, então sua impressão digital não deveria estar apenas em velhas tábuas de argila. Deveria estar em nós, em cada célula, em cada cromossomo, em cada batida cardíaca quieta enquanto você se deita na escuridão, ouvindo histórias sobre um passado que ninguém pode provar completamente ou descartar completamente. De acordo com as versões mais imaginativas da teoria Anunnaki, a história não terminou com alguns trabalhadores aprimorados na Suméria. Ela continuou silenciosamente através de linhagens, através de famílias, através do que alguns pesquisadores chamam de legado dos deuses. Eles alegam que, quando os Anunnaki misturaram pela primeira vez seu DNA com o de humanos primitivos, não criaram apenas uma espécie trabalhadora genérica. Eles criaram hierarquia. A maioria dos humanos, de acordo com essa visão, eram híbridos básicos, bons o suficiente para minerar, para cultivar, para construir. Mas algumas linhagens, algumas famílias cuidadosamente criadas, carregavam mais do material genético divino. Essas linhagens, diz a teoria, se tornaram os primeiros reis sacerdotes. Os governantes que ficavam entre deuses e humanos porque supostamente eram um pouco de ambos. Essa ideia aparece por toda a mitologia antiga. Na Suméria, reis frequentemente alegavam ser escolhidos pelos deuses ou descendentes deles. No Egito, faraós eram filhos de Ra. Na Mesopotâmia, na Grécia, na Mesoamérica, famílias reais insistem que são um tipo diferente de humano. Não apenas mais ricos, não apenas mais poderosos, diferentes em seu sangue. Teóricos Anunnaki modernos levam essa linguagem literalmente. Eles falam sobre linhagens Anunnaki que supostamente correm como rios escondidos através da história. Os reis de Ur, as casas reais da Babilônia e Assíria, dinastias jônicas posteriores, governantes hititas, nobreza persa. Até famílias reais europeias medievais são às vezes dobradas em uma história contínua, que o poder segue um fio genético tecido por seres que não eram inteiramente humanos. De um ponto de vista científico, isso é uma alegação massiva. Se verdade, significaria que enterrado em algum lugar dentro dos genomas humanos modernos, especialmente em certas famílias, você deveria ser capaz de encontrar algo estranho, um padrão que não se encaixa muito bem, uma assinatura genética que parece ter vindo do nada. Então, o que a evidência genética real diz? Quando geneticistas olham para o DNA humano, eles veem uma família surpreendentemente apertada. Humanos modernos compartilham cerca de 99,9% de seu DNA uns com os outros. As diferenças que permanecem, cor dos olhos, tom de pele, tolerância à lactose, resistência a doenças, são ondas minúsculas em um enorme oceano de ancestralidade compartilhada. Duas ferramentas-chave são muito usadas nesses estudos. Uma é o DNA mitocondrial, ou mtDNA. É passado quase inteiramente de mães para filhos e muda muito lentamente. Quando você rastreia o DNA mitocondrial de volta no tempo, você não encontra emendas alienígenas ou mistérios recentes. Você encontra ancestrais africanos há dezenas de milhares, depois centenas de milhares de anos no passado. Há também o cromossomo Y, carregado por machos biológicos e passado de pai para filho. Esse também rastreia de volta para populações humanas antigas, convergindo no que os geneticistas chamam de Adão cromossômico ICRO, novamente enraizado na África, não em alguma linhagem desconhecida fora do mundo. Até agora, não há segmento verificado de DNA humano que não possa ser colocado em algum lugar na árvore ramificada da vida na Terra. Nós nos encaixamos. Nossos genes nos conectam a humanos anteriores, a primatas, a mamíferos, a formas de vida que existiram muito antes de qualquer coisa como civilização. Mas isso não significa que não haja quebra-cabeças. A evolução humana tem alguns saltos estranhos. Nossos cérebros cresceram rapidamente ao longo de um período relativamente curto, depois se estabilizaram. Nossa capacidade de linguagem, pensamento simbólico e cultura complexa aparece de repente, pelo menos em termos arqueológicos. Compartilhamos um cromossomo fundido, o cromossomo humano 2, que parece uma fusão de dois cromossomos de primatas ancestrais. É limpo, arrumado e completo, como se alguém tivesse pegado dois livros separados e os encadernado em um. A ciência convencional explica essas coisas naturalmente.
O cromossomo fundido provavelmente ocorreu como uma mutação rara, mas viável, em uma pequena população ancestral. Depois se espalhou porque não prejudicava a sobrevivência ou reprodução. Nosso salto cognitivo é frequentemente ligado a mudanças neurais e sociais graduais, não um único momento de intervenção. A súbita é parcialmente uma ilusão causada por um registro fóssil e arqueológico incompleto. Mas para aqueles atraídos por histórias Anunnaki, essas anomalias parecem sinais. Eles dizem que o cromossomo fundido é uma edição, evidência de engenharia genética. Eles dizem que o surgimento rápido de linguagem e pensamento simbólico é uma curva acentuada demais para ser apenas mutação aleatória e seleção. Eles olham para o tempo e veem não uma queima lenta de evolução, mas uma faísca. A alegação sobre linhagens reais empurra isso ainda mais. Certas famílias antigas, eles argumentam, não eram apenas elevadas culturalmente, eram geneticamente distintas. Com o tempo, conforme impérios subiam e caíam, essas linhagens supostamente se intercasavam, se fragmentavam e se moviam, semeando o DNA Anunnaki em famílias de elite em todo o mundo. Versões modernas. Estilo conspiração da história levam isso a extremos, conectando elites políticas ou financeiras contemporâneas a árvores híbridas antigas imaginárias. O que seria necessário para realmente apoiar uma alegação assim? Primeiro, cientistas precisariam identificar um conjunto específico de sequências genéticas em algumas linhagens humanas que não se parecem com qualquer variação humana, neandertal ou denisovana conhecida. 2. Não se parecem com o DNA de nenhuma espécie terrestre conhecida. 3. Mostram um padrão consistente com um único evento de introdução relativamente recente, não mutação aleatória antiga. Você precisaria de laboratórios independentes de diferentes países e instituições, sequenciando e verificando o mesmo padrão em comum, descartando contaminação, erro ou interpretação equivocada. Você precisaria mostrar que essas sequências realmente fazem algo. Alguma característica consistente e mensurável, em vez de ser ruído aleatório. Nada assim foi confirmado. Em vez disso, o que vemos no registro genético são complexidades conhecidas e compreensíveis. Traços de DNA neandertal em populações não africanas. Traços de DNA denisovano em pessoas de partes da Ásia e Oceania. Evidência de cruzamento antigo entre diferentes grupos humanos. Mas tudo ainda firmemente dentro da família humana terrestre. Para a maioria dos geneticistas, isso é suficiente. A árvore da vida é confusa, emaranhada e cheia de galhos cruzados. Mas não requer visitantes das estrelas. Pesquisadores alternativos não estão convencidos. Alguns argumentam que qualquer DNA verdadeiramente anômalo seria classificado imediatamente, escondido sob segurança nacional ou silenciosamente apagado dos bancos de dados públicos. Eles apontam para o fato de que muitos dados genéticos humanos são controlados por governos, universidades e grandes instituições, todas as quais têm seus próprios interesses. Se você acredita que essas instituições são hostis a ideias radicais, é um passo fácil assumir supressão. Outros vão mais longe, sugerindo que todo o enquadramento da evolução humana é tendencioso, que qualquer coisa que não se encaixe em uma história puramente naturalista é descartada antes de ser totalmente explorada. Nesta visão, o mistério não é que não encontramos DNA Anunnaki. O mistério é se seríamos permitidos reconhecê-lo se encontrássemos. Existe alguma população moderna que pareça geneticamente que pode carregar algo único e inexplicado de uma fonte extraterrestre? Até agora, não. Populações vivendo em ambientes extremos como tibetanos adaptados a grandes altitudes ou certos grupos árticos adaptados ao frio carregam ajustes genéticos notáveis. Mas essas adaptações podem ser rastreadas a variantes humanas ou denisovanas conhecidas através de processos de seleção natural. São extraordinárias, mas não incomuns. Quando você vai procurar por um grupo com marcadores genéticos completamente sem precedentes, não encontra uma linhagem Anunnaki secreta. Você encontra humanos, ligeiramente diferentes, infinitamente variados, mas reconhecivelmente uma família. E, no entanto, a ideia não morre completamente porque, de certa forma, a história genética Anunnaki é menos sobre dados concretos e mais sobre como nos sentimos quando olhamos no espelho. Somos o produto do acaso cego e seleção lenta e brutal? Ou alguém ajudou? Alguém esculpiu a argila um pouco? As tábuas nos dão mitos de deuses moldando humanos do pó e essência divina. A genética nos dá cromossomos, mutações e gargalos populacionais.
Em algum lugar entre essas duas imagens, entre um Deus ajoelhado sobre argila úmida e um gene silenciosamente virando em uma célula, está um espaço onde as histórias crescem. Talvez os Anunnaki nunca existiram. Talvez nossa única herança alienígena seja a curiosidade estranha e inquieta que nos faz imaginá-los. Mas se algum traço deles permanece, não estaria em uma única família real ou alguma elite oculta. Estaria em todos nós, tecido na dupla hélice que carrega não apenas nosso passado, mas cada possibilidade de nosso futuro. Por enquanto, a evidência diz que somos inteiramente humanos. O mistério é que, para muitos, isso ainda não parece a história completa. No momento em que chegamos ao fim do ciclo de histórias sumérias, algo estranho acontece. As tábuas que uma vez falavam tão confiantemente de deuses caminhando entre humanos começam a insinuar distância, separação, um afinamento da linha entre céu e terra. Os Anunnaki ainda estão lá nos textos, mas parecem mais distantes. Nos mitos anteriores, os deuses festejavam em seus templos, exigiam oferendas diariamente, discutiam e negociavam quase como poderosos proprietários de terras. Mais tarde, eles se retiram para reinos mais remotos. Suas reuniões se movem de pátios de cidades para assembleias divinas distantes. A linguagem muda de quando os deuses caminhavam entre os homens para quando os deuses decretavam de cima. É sutil, mas sugere uma transição. Um mundo onde os supervisores não estão mais fisicamente presentes, apenas lembrados. Por que eles partiram? Na visão acadêmica padrão, isso é metáfora. Os deuses se retiram conforme estruturas políticas mudam, conforme cidades sobem e caem, conforme a autor de sacerdotes muda. Mas na interpretação Anunnaki, isso é levado muito mais literalmente. É lido como o registro de uma partida. Um fim a um experimento. A história do dilúvio sumério é frequentemente colocada no centro dessa transição. Na epopeia Atrahasis, os deuses se cansam do barulho humano. As pessoas estão se multiplicando rápido demais, perturbando o descanso divino. A solução é brutal. Primeiro pragas, depois fome, depois finalmente um dilúvio catastrófico. Um botão de reinicialização. Um Deus, Enki, subverte o plano, avisando Atrahasis e ensinando-o como construir um vaso de sobrevivência. A humanidade não desaparece, mas algo termina após o dilúvio. Os deuses mudam as regras. A expectativa de vida humana é cortada. A fertilidade é limitada. A relação entre os mundos divino e humano é reestruturada. Na narrativa Anunnaki, isso é descrito como o encerramento de um projeto. Um momento em que os engenheiros decidem que o sistema se tornou instável, barulhento demais, imprevisível demais. Em vez de começar do zero completamente, eles recuam, reduzem o contato, estabelecem novos parâmetros e deixam o sistema funcionar sozinho. Alguns teóricos estendem essa ideia muito além da Mesopotâmia. Eles procuram traços de uma retirada súbita no registro arqueológico e histórico, não apenas em mito, mas em cultura material. Eles perguntam: a linha do tempo da suposta partida dos Anunnaki se alinha com algum ponto de virada real na história humana? Olhe para o final do terceiro milênio antes de Cristo. Por volta de 2.200 anos antes de Cristo, algo dramático acontece em uma ampla região. O Império Acadiano colapsa. O antigo reino no Egito tropeça em um período de instabilidade. Assentamentos declinam em partes do Levante. Estudos climáticos sugerem um evento de seca severa. Safras falham. Redes comerciais se fraturam. A alfabetização em algumas áreas recua. Para historiadores convencionais, esses são episódios conectados na história do clima, economia e política. Para aqueles lendo a história através da lente Anunnaki, esse aglomerado de crises parece outra coisa. A primeira geração deixada para se virar sozinha depois que os supervisores se afastam. Se os Anunnaki estiveram presentes, seja como seres reais ou como uma ideia organizadora poderosa, sua retirada teria consequências. Você poderia esperar confusão na prática religiosa, templos concorrentes alegando preservar o verdadeiro ritual, mudanças repentinas na legitimidade política conforme governantes não podem mais apontar para apoio divino direto. Fragmentação do conhecimento conforme certas técnicas avançadas se tornam segredos guardados ou simplesmente esquecidos. Vemos regressões misteriosas no registro arqueológico. Há lugares onde técnicas de construção se tornam menos precisas ao longo do tempo, não mais. Períodos onde sistemas de escrita se tornam mais simples, onde detalhes artísticos declinam, onde planejamento urbano em larga escala dá lugar a assentamentos modestos e espalhados. Nada disso prova nada sobre deuses viajantes espaciais, mas se você acredita que eles uma vez caminharam entre nós,
É fácil interpretar esses mergulhos e quebras como os abalos sísmicos de sua partida. Alguns entusiastas apontam para exemplos muito específicos. O fim do período Uruk, quando as primeiras cidades verdadeiras do mundo se contraem. O abandono repentino de certas cidades da Idade do Bronze inicial. Mais tarde, o colapso das economias de palácio da Idade do Bronze tardia, por volta de 1200 anos antes de Cristo, quando velhos poderes caem e a escrita quase desaparece de algumas regiões por séculos. Na visão convencional, estes são resultados de perturbações comerciais, invasões, secas, fraquezas internas. Na visão Anunnaki, estes poderiam ser surtos em um longo processo lento de desmame. Momentos em que uma civilização construída sob supervisão é forçada a continuar sem ela. Até mitos de inundação começam a parecer diferentes através dessa lente. Ao redor do mundo, culturas preservam histórias de um grande dilúvio. Um tempo em que o mundo foi lavado limpo, a velha ordem destruída, e alguns sobreviventes carregaram adiante a memória de uma era perdida. Na Mesopotâmia, os deuses se arrependem do dilúvio e juram nunca destruir a humanidade novamente. Em outras tradições, professores misteriosos chegam depois que as águas recuam, trazendo agricultura, leis e conhecimento de calendário. Uma interpretação imagina essas inundações e a reconstrução que segue não apenas como desastres, mas como eventos de abandono controlado. Uma intervenção final dura seguida de retirada. Limpar as evidências mais densas de contato direto. Deixar uma memória fragmentária codificada em mito e depois se afastar. Claro, não há maneira de testar isso cientificamente. O registro geológico mostra episódios de inundação severa, aumento do nível do mar e catástrofes locais. Os mitos poderiam ser memórias de eventos reais, ampliados e reformulados ao longo de gerações. Se eles também preservam alguma dica de uma inteligência superior escolhendo se afastar, é algo que fica, por enquanto, no reino da possibilidade em vez de prova. Mas mesmo se tratarmos os Anunnaki inteiramente como história, uma pergunta persiste. Se eles realmente partiram, por que tantos mitos, profecias e teorias modernas insistem que eles voltarão? Os próprios textos sumérios não nos dão uma promessa clara e unificada de retorno. O que eles mostram é um padrão de partida e reaparição. Deuses deixam cidades em raiva, depois retornam quando rituais são restaurados. Divindades desaparecem em jornadas ao submundo apenas para emergir novamente com as estações que mudam. O mundo divino nunca se foi permanentemente. Está temporariamente oculto. Tradições posteriores constroem sobre esse padrão. Reis recebem visões de que um dia os deuses que uma vez guiaram a humanidade descerão novamente. Textos apocalípticos falam de um tempo em que o céu se abrirá, quando juízes antigos retornarão para pesar ações humanas, quando o conhecimento oculto do começo será revelado no fim. Na estrutura Anunnaki, isso se torna uma expectativa literal. Os engenheiros que partiram eventualmente voltarão para verificar seu trabalho. Em um nível psicológico, o apelo é óbvio. A ideia de que seres avançados uma vez moldaram o destino humano e então partiram, explica tanto nosso senso de abandono quanto nossa fome por orientação. Oferece uma narrativa para por que a história parece uma conversa quebrada. Lembramos vagamente de uma era dourada como mito. Sentimos o peso do conhecimento perdido. Sentimos lacunas em nossa história. Acreditar nos Anunnaki preenche essas lacunas. Diz que você não está sozinho em um universo aleatório. Sua espécie é parte de um projeto maior. O caos da história. As ascensões e colapsos de civilizações. As centelhas súbitas de gênio e longos períodos de estagnação. Estes não são apenas acidentes. São efeitos colaterais de um experimento funcionando sem seus criadores. Alguns acham essa ideia inquietante. Outros a acham estranhamente reconfortante. Se alguém começou isso, talvez alguém possa consertá-lo. Se alguém partiu, talvez alguém possa retornar. Por enquanto, tudo o que temos são traços. Tábuas de argila que falam de deuses que uma vez caminharam pela terra. Ruínas que sugerem conhecimento ganho e perdido. Mitos de dilúvios e desaparecimentos. De professores que chegam do nada e desaparecem tão repentinamente. Se você vê isso como evidência de uma partida real dos Anunnaki, ou como a história simbólica da humanidade crescendo, saindo debaixo da sombra de pais imaginados, o mistério permanece o mesmo. Algo mudou. O mundo de presença divina direta desvaneceu e um novo tipo de história começou. Uma história onde humanos, para melhor ou pior, teriam que encontrar seu próprio caminho. Mas no fundo dessa história, uma pergunta continua ecoando através do tempo. Se eles realmente nos abandonaram, foi para sempre? Ou o abandono é apenas o capítulo do meio de um conto muito mais longo?
No momento em que os últimos escribas sumérios estavam pressionando marcas em forma de cunha em argila úmida, o mundo que havia dado à luz os mitos Anunnaki já estava desaparecendo. Cidades subiam e caíam, impérios mudavam, línguas mudavam, mas uma ideia se recusava a morrer. A sensação de que os deuses, os grandes que haviam descido dos céus, não haviam simplesmente desaparecido. Eles haviam ido embora, e um dia eles poderiam voltar. Quando você lê os textos sumérios e mesopotâmicos posteriores sobreviventes, você não encontra uma profecia clara e simples que diz: os Anunnaki retornarão no ano 10 do planeta X. Tábuas antigas não funcionam como um roteiro de ficção científica moderna. Elas falam em ciclos, em eras, em padrões de partida e reaparição. Deuses se retiram para o céu em tempos de caos. Eles retornam para restaurar a ordem. Eles deixam seus templos vazios, depois repentinamente descem novamente, quando reis alegam novo favor do divino. Alguns pesquisadores argumentam que enterrado nesses ciclos estão dicas de algo mais literal. Eles apontam para hinos descrevendo as carruagens radiantes dos deuses subindo ao céu, para lamentos onde pessoas imploram aos Anunnaki para voltarem dos céus distantes, para textos babilônicos posteriores que falam de grandes eras controladas por movimentos celestes. A evidência é fragmentária, ambígua, aberta à interpretação. Mas se você quer ver profecia aqui, as tábuas de argila lhe dão apenas o suficiente para se perguntar. Ao longo de milhares de anos, esse padrão de partida e possível retorno se fundiu com outro hábito humano poderoso: observar o céu. As mesmas civilizações que contavam histórias dos Anunnaki também rastreavam planetas e estrelas com precisão surpreendente. Os movimentos de Júpiter, Vênus, Marte eram registrados, correlacionados com presságios e eventos reais. Eclipses eram previstos. Alinhamentos celestes eram lidos como mensagens. Muito mais tarde, escritores modernos costuraram essas peças em uma única linha de história. Os Anunnaki não eram apenas deuses. Eram visitantes de um mundo oculto, um 12º planeta em uma órbita longa e alongada. Seus desaparecimentos da história espelhavam seus desaparecimentos do espaço próximo à Terra. Seu retorno prometido, alguns alegavam, coincidiria com um evento astronômico específico, um planeta invisível se aproximando do sistema solar interno. Um grande alinhamento ao longo do plano galáctico, uma mudança no ciclo precessional da Terra. Astrônomos nunca encontraram esse 12º planeta da maneira que essas teorias descrevem. Nenhum observatório moderno confirmou um mundo em curso de colisão catastrófico com a Terra. O céu, como a ciência o mede, é quieto, metódico, consistente. Mas a história persiste. Ela muta, ela se adapta. Quando uma data para o retorno dos Anunnaki vem e vai sem acontecimentos, outra configuração, outro alinhamento, outra interpretação toma seu lugar. E no fundo, algo mais está acontecendo. Desde meados do século XX, um novo tipo de observação do céu tomou conta. Luzes estranhas, naves não identificadas, objetos rastreados por radar, filmados por jatos militares, relatados por pilotos e civis. O fenômeno OVNI, uma vez descartado como pura fantasia, abriu caminho para a discussão mainstream. Arquivos governamentais foram desclassificados. Painéis oficiais agora falam abertamente sobre fenômenos anômalos não identificados. Para algumas pessoas, esses mistérios modernos se encaixam perfeitamente na história antiga. Os Anunnaki, eles dizem, nunca realmente partiram. Ou se partiram, têm verificado regularmente. Histórias de abdução se tornam mitos de contato atualizados. Círculos nas plantações ecoam símbolos sagrados. Discos metálicos e triângulos substituem os barcos celestiais e tronos voadores das descrições de tábuas de argila. Quando um novo vídeo de OVNI se torna viral, alguém em algum lugar o conecta de volta à Suméria. A evidência real de que os Anunnaki e OVNIs modernos são a mesma coisa? Não de uma maneira que satisfaria um historiador ou um físico. As linhas do tempo são nebulosas. As interpretações dos textos são fortemente debatidas. Os dados de OVNI são fragmentários, frequentemente de baixa resolução, frequentemente contraditórios. Mas crença não requer certeza. Apenas precisa de um padrão convincente o suficiente para segurar a imaginação em seu aperto. E é aí que o suposto retorno dos Anunnaki se torna menos uma questão de astronomia antiga e mais um espelho erguido para esperanças e medos modernos. Em comunidades espirituais e de OVNIs, a ideia de seres celestiais retornando se tornou quase uma estrutura para entender a realidade. Para alguns, os Anunnaki são enquadrados como irmãos mais velhos benevolentes,
prontos para voltar quando a humanidade atinge um certo nível de consciência ou crise. Para outros, são exploradores aqui mais uma vez para gerenciar seu projeto genético, para colher recursos, para reiniciar a civilização. Grupos de meditação alegam canalizar mensagens deles. Fóruns online debatem com quais sistemas estelares eles estão associados. Teóricos da conspiração mapeiam a política global em facções Anunnaki secretas, argumentando que os retornos já começaram. Em bases subterrâneas ocultas, em programas governamentais sombrios, em missões espaciais que nunca aparecem nas notícias. Nada disso pode ser verificado, mas tudo isso revela algo importante. As pessoas estão usando os Anunnaki para contar uma história sobre nós. As alegações astronômicas seguem o mesmo padrão. Uma geração foca em um cometa particular, outra em um alinhamento planetário previsto, outra no fim de um ciclo de calendário maia, dobrado em linhas do tempo sumérias e eras precessionais. Cada vez o roteiro é reescrito. É quando o portão se abrirá, quando Nibiru reaparecerá, quando os Anunnaki sairão das sombras. Cada vez o mundo físico continua mais ou menos como antes. Céticos apontam corretamente que profecia antiga é notoriamente fácil de adaptar a eventos após o fato. Linhas vagas sobre grandes reis caindo ou estrelas escuras surgindo podem ser reaproveitadas infinitamente. O que parece previsão precisa frequentemente aparece preciso apenas em retrospectiva. Mitologia e profecia genuína se confundem, especialmente quando textos foram copiados, reeditados e reinterpretados através de séculos e línguas. Com os Anunnaki, esse problema é ampliado. Estamos lidando com tábuas danificadas, bibliotecas perdidas e traduções modernas encamadas com suposições. Algumas palavras-chave não têm equivalente exato em português. São veículos ou nuvens ou tronos divinos. São planetas ou estrelas ou poderes simbólicos. Cada escolha que um tradutor faz empurra a história em uma direção ou outra. Então, quando alguém aponta para uma linha e declara, isso prova que os Anunnaki retornarão em nossa vida, o que estamos realmente vendo é uma mente moderna, alcançando de volta através do tempo e puxando o significado da ambiguidade. E, no entanto, a persistência dessa crença é seu próprio tipo de dado. Mesmo quando as datas previstas passam, mesmo quando telescópios falham em encontrar o planeta fatal, mesmo quando relatórios oficiais de OVNIs permanecem inconclusivos, a história continua. Ela evolui em romances, em filmes, em longos vídeos noturnos que misturam tábulas de argila com imagens de satélite e astronomia especulativa. Os Anunnaki se tornam substitutos para algo maior. Uma sensação de que não estamos sozinhos, que a história tem capítulos escondidos, que alguém lá fora sabe mais sobre nós do que nós sabemos sobre nós mesmos. Talvez seja disso que essas profecias reais ou imaginadas são, em última análise, em um nível, são sobre retorno. A esperança de que seres poderosos voltarão e explicarão tudo, consertarão tudo, revelarão as peças faltantes de nossa história. Em outro nível, são sobre responsabilidade. O medo de que esses mesmos seres julgarão o que fizemos com o mundo que supostamente ajudaram a criar. Em um nível mais profundo, revelam um padrão muito humano. Quando confrontados com incerteza sobre nossas origens, nosso futuro, nosso lugar no universo, alcançamos narrativas que conectam passado e futuro em um único arco. Os Anunnaki se tornam os autores desse arco. Sua partida é nossa queda na confusão. Seu retorno é nossa resolução. Se há algum retorno literal no horizonte, é uma questão aberta. As tábuas não nos dão uma data. As estrelas não soletram um compromisso claro. Os dados de OVNI ficam em uma zona cinza entre conhecido e desconhecido. Ficamos no mesmo lugar que os antigos contadores de histórias estavam, olhando para o céu, imaginando quem pode estar olhando de volta. Mas a durabilidade do prometido retorno dos Anunnaki nos diz algo inequívoco sobre nós mesmos. Diz que esperamos continuidade entre os mitos mais antigos e os mistérios mais novos. Que esperamos que o significado corra como um fio escondido desde tábuas de argila sumérias até telas de radar modernas. Que alguma parte de nós ainda espera quietamente que alguém ou algo saia da escuridão e diga: estivemos aqui antes, voltamos. Até que isso aconteça, se algum dia acontecer, os Anunnaki permanecem onde sempre estiveram. Metade no texto, metade no céu e metade na imaginação humana, prometendo apenas o suficiente para nos manter observando os céus um pouco mais antes de dormir. Durante todo este episódio, estivemos caminhando em uma linha tênue entre tábuas de argila e especulação cósmica.
10 histórias circulando a mesma ideia inquietante. Que muito antes da história escrita, alguém ou algo pode ter intervindo. Ouvimos sobre humanos moldados através de manipulação genética em vez de evolução lenta. Um 12º planeta escondido carregando os Anunnaki através da escuridão. Operações de mineração na África Antiga que soam estranhamente como campos de trabalho. Um panteão de deuses que se comportam menos como espíritos distantes e mais como governantes poderosos e brigões. Guerras no céu. Bases subterrâneas. Civilizações perdidas engolidas pelo tempo. Conhecimento proibido guardado em cuneiforme. Um possível legado genético em nosso próprio DNA. Uma partida dramática. Um retorno prometido. Contos diferentes. Mesmo padrão. Contato antigo, intervenção, abandono e a fraca implicação de que não somos inteiramente os autores de nossa própria história. Mas quando saímos das sombras e entramos na luz da evidência, o quadro muda. Os textos sumérios são reais. As cidades, os templos, os reis. Esses são documentados. Os nomes dos deuses, os rituais, os mitos. Podemos lê-los. O que não temos é uma cadeia clara e ininterrupta desses textos para naves espaciais, laboratórios genéticos ou mapas estelares que possamos verificar. Há uma lacuna, uma ampla, entre o que as tábuas literalmente dizem, o que intérpretes posteriores pensam que podem implicar, e o que teorias modernas constroem em cima disso. Arqueólogos veem mito poético e propaganda real. Alguns pesquisadores veem memória codificada de encontros reais. Agora, os dados não nos deixam provar nenhum dos lados com certeza. E, no entanto, essas histórias se recusam a morrer. Elas persistem porque respondem perguntas que nos assombram. Por que estamos aqui? Por que esse salto repentino para cidades, escrita, astronomia? Estamos sozinhos no universo? Ou somos parte do projeto de outra pessoa? Quando as respostas oficiais parecem incompletas, narrativas Anunnaki deslizam para os espaços vazios, conectando pontos que nossas mentes não conseguem parar de tentar conectar. Nesse sentido, esses contos nos dizem tanto sobre nós mesmos quanto sobre quaisquer possíveis visitantes antigos. Eles revelam nosso desconforto com a aleatoriedade, nossa preferência por intenção sobre acidente, design sobre caos. Eles mostram nossa fome por significado e nossa disposição de olhar para a escuridão e imaginar companheiros olhando de volta. A curiosidade não é inimiga da ciência, é o motor. Contanto que sejamos honestos sobre o que sabemos, o que não sabemos e onde estamos especulando, explorar essas histórias pode aguçar nossas perguntas em vez de embotá-las. Então, antes de você adormecer, eu gostaria de ouvir de você. Qual história Anunnaki pareceu mais plausível para você? Qual pareceu puro mito? Você acha que houve contato antigo ou estamos projetando nossos medos e esperanças modernas em tábuas quebradas? Deixe-me saber nos comentários o que você pensa e de onde você está ouvindo esta noite. Você está em um apartamento silencioso em São Paulo, em algum lugar no interior de Minas Gerais, ou do outro lado do Brasil, no Rio Grande do Sul? Se você gostou desta jornada através das sombras sumérias, deixe um like para que mais pessoas possam encontrá-la. Inscreva-se para mais história contada na escuridão e ative as notificações para não perder o próximo mistério. Por enquanto, deixamos os Anunnaki onde sempre estiveram. Metade na argila, metade nas estrelas, esperando naquele espaço entre o que podemos provar e o que ainda pode ser.